Muito bem, eu quero compartilhar de uma palavra com os irmãos e com as irmãs nessa noite. E achei muito interessante, né, porque assim, eu tenho um costume. Né, geralmente eu já chego no final de semana, no sábado, com a palavra já praticamente assim, né? Na minha mente, no meu coração, eu chego com a palavra pronta. E eu uso o sábado à noite, no culto dos jovens, eu conecto ali, né, começo a ouvir aqui o culto, participar do culto online, e esse tempo eu aproveito para ir, né, colocando, organizando o esboço. Né, tudo que Deus vai falando comigo, né, ao longo da semana, né, eu vou anotando. Se você for na minha mesa ali, você vai ver que tem um monte de papel anotado, as coisas, eu tenho um monte de caderno em casa, eu vou anotando as coisas, vou guardando aqui na cabeça, e aí eu uso esse período, né, para quê? Né, para organizar o esboço, e eu faço isso justamente no período, né, que eu estou aqui, eu vou ouvindo a palavra dos jovens, né, e vou com a Bíblia aqui, vou acompanhando, né, as duas coisas ao mesmo tempo. Eu achei interessante ontem, quando eu fazia isso, né, porque o André começou a pregar, e aí eu escrevi o tema da ministração. Né? O tema da ministração é o que acontece quando plantamos. Esse é o tema da minha ministração. Né? E o André começou a falar justamente, né, a respeito do quê? De semeadura. Começou a falar a respeito de lançar a semente, de plantio, começou a falar de colheita, e eu já fiquei assim muito feliz. Né? Falei, estamos na mesma unção, no mesmo rio, na mesma direção. Né? Eu achei assim surpreendente quando ele começou a ler, né, os mesmos versículos que eu já tinha anotado, né, ao longo da semana para poder ministrar hoje na igreja. Né, até mesmo os pontos, né, muitos pontos daquilo que ele ministrou ontem para os jovens e para os adolescentes, né, também já estava contido na minha ministração. Eu até bati uma foto do meu esboço, né, eu mandei para o André, mandei para a Ada, falei, olha André, estamos alinhados, né? E lógico que eu quero, diante dessa confirmação de Deus, ministrar a respeito dessa palavra, desse tema. Sei que eu vou falar muitas coisas que os jovens e os adolescentes, aqueles que acompanharam o culto ontem, já ouviram, né? Eu sei que se você vai ouvir isso pela segunda vez, sobre a sua vida vai recair uma unção dobrada. Amém? Então, muito bem, o que acontece quando plantamos é o tema dessa mensagem. Eu quero ler um texto com vocês, Marcos, capítulo de número 4. Nós vamos ler o versículo de número 26 até o versículo de número 29. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 26, abram as suas Bíblias, ou acessem as suas Bíblias, ou acompanhem aqui, né, na projeção, tem várias opções. Diz assim a palavra de Deus, e Jesus dizia, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra, por si mesmo, frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último, o grão cheio na espiga. E, quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegado a ceifa, ou a colheita. Assim diz a palavra de Deus. Fecha a sua Bíblia, fecha os seus olhos também neste momento. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá nessa noite de podermos ouvir a sua palavra foi lida mais uma vez. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos conduza, que os seus propósitos, ó Pai, aquilo que o Senhor tem pretendido para a nossa vida, se cumpra, ó Pai. Nos ajude a compreender essa palavra,
mas também derrame sobre nós, ó Pai, de um poder especial nessa noite, para que a gente saia daqui, ó Pai, decididos a praticar a palavra, integralmente e intensamente. Nós oramos e fazemos essa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Essa pergunta é uma pergunta muito fácil de ser respondida, né? O que acontece quando nós plantamos? Né? O que acontece quando alguém planta algo? Né? Todo mundo sabe dar essa resposta. Você pode perguntar até mesmo para uma criança, né? O que acontece quando planta? Né? Todo mundo vai ter essa resposta e todos responderão da mesma forma. Né? Quando se planta, quando nós plantamos, o que acontece? Nós colhemos. Né? Quando nós plantamos lançando uma semente, né? Essa semente ela produz fruto. Então, quando nós plantamos, nós colhemos. E isso é sabido, isso é entendido por todos. Inclusive, esta é uma lei bíblica, chamada a lei da semeadura. Tudo o que nós plantamos, nós colhemos. Toda semente lançada, ela retorna como frutos para a nossa vida, e isso também é entendido, né? O fato de semearmos e o fato de colhermos. Porém, existem muitas coisas importantes entre o trabalho de semear, né, e o trabalho de ceifar, de colher. Né? Inclusive, o pastor Luciano Subirá, ele tem um livro muito interessante que chama Uma Questão de Honra. Uma Questão de Honra. E é um livro que fala, ensina muito a respeito desta lei, da lei da semeadura. O livro, ele é voltado mais para a questão do semear financeiramente, do trato com o dinheiro, mas é um livro que nos ensina muito a respeito do semear no contexto geral da nossa vida. Todos deveriam procurar ler esse livro. E se você tem dificuldade, né, na sua vida financeira, principalmente, né, compre o livro, né, entenda um pouquinho dessa lei da semeadura e você vai ver a sua vida mudada, a sua vida transformada. Pastor Luciano Subirá, ele diz que semear, plantar e ceifar e colher, isso são atividades de trabalho, isso é trabalho. Quando nós plantamos algo, essa atividade de plantar, isso envolve o quê? Isso envolve um trabalho, isso envolve uma dedicação. Da mesma forma que colher também dá trabalho, sim ou não? Dá trabalho, colher dá trabalho. Eu ia com o pastor Braz essa semana para Ribeirão, né, no discipulado com o pastor Danilo, e eu conversava um pouquinho a respeito disso com ele. A gente falava a respeito da colheita da cana. Né? Eu sei que muitas pessoas não entendem muito disso, eu também não entendo, né? Mas eu sei que antigamente colher cana era algo que dava muito trabalho, porque não tinha essas máquinas que existem hoje, que já faz a colheita praticamente automatizada. Né? A cana ela era colhida manualmente. Então a pessoa tinha que pegar um facão, né, ir cortando a cana, empilhando a cana, e era um trabalho muito difícil. Colher é um trabalho, da mesma forma que plantar é um trabalho, e nós temos que ter esse entendimento. Meu irmão, se você quiser ter o trabalho de colher, você vai ter que ter o trabalho de plantar. Não existe outra forma. O texto que nós lemos diz, né, que existe algo muito interessante entre o trabalho de plantar, né, e o trabalho de ceifar, né, o trabalho de colher. O texto nos diz, né, que o reino de Deus, inclusive, é semelhante a isso. Né, você trabalha lançando a sua semente. E a partir desse momento, você passa a confiar em quem? Em Deus. Você lança a sua semente com fé, você confia em Deus, sabendo que é Deus quem está fazendo com que essa semente, ela germine. E essa fé empregada na palavra de Deus é justamente o que permite que a gente faça a nossa colheita. Então, esse é o processo de Deus.
É muito importante que a gente entenda isso. Você quer ter uma vida próspera em todos os sentidos, então você tem que aprender que existe um ciclo de trabalho. E esse ciclo também envolve fé. É o trabalho de lançar a semente, e isso também envolve fé. É o trabalho de acreditar, de crer que aquela semente ela vai produzir. E é o trabalho, depois que essa semente deu fruto, né, o trabalho de colher. Então existe esse ciclo, e esse ciclo tem que ser entendido. Muitas pessoas desejam chegar, né, no ponto de ter tudo em abundância na sua vida, mas não estão dispostas a compreender esse ciclo, a trabalhar para lançar a sua semente, a depositar a sua fé em Deus, a trabalhar para poder ceifar e colher. Desejamos ter tudo na nossa vida, sermos supridos em tudo, e isso é uma promessa de Deus. Porém, essa promessa ela é cumprida baseado num ciclo, em processos. É assim que Deus age. Meu irmão, eu sei que com certeza na sua vida nada vai faltar. Eu digo mais, né? Você vai ter na sua casa em abundância. Amém? Em abundância você vai ter na sua casa. Você vai ter tanto na sua casa que você vai ter não para emprestar para o outro, você vai ter para dar para o outro. Porque a palavra de Deus nos diz isso. Porém, nós temos que entender esse ciclo de plantio. Nós precisamos compreender a lei da semeadura. Eu separei algumas coisas que eu acho extremamente importantes, né? Muitas delas o André, ele já ministrou ontem aqui, eu vou falar novamente. Primeiro ponto importante que nós precisamos saber a respeito disso é de que nós colhemos somente aquilo que nós colhemos somente aquilo que nós plantamos. Meu irmão, não existe outra forma. Se você quer colher, você tem que primeiramente entender que você tem que plantar. Porém, gente, cada semente, ela vai gerar segundo a sua própria espécie. Cada semente, ela vai gerar segundo a sua própria espécie. Se você tiver um quintal lá na sua casa, um espaço, e você jogar uma semente ali, plantar alguma coisa, né, o que vai nascer, o fruto que vai nascer, ele vai ser referente àquela semente que você plantou. Se você quiser colher laranja, você vai ter que plantar laranja. Se você quiser colher alface, você vai ter que plantar o alface, porque cada semente, ela gera conforme a sua espécie. Isso também parece ser algo simples e algo simples de entender. Porém, quando nós trazemos isso para o reino espiritual, não é fácil de aplicar. Eu disse pela manhã e eu repito agora à noite, que nós temos que fazer um exercício, gente. O exercício de refletir a respeito da nossa vida. Temos que gerar esse hábito, né, de colocarmos o nosso joelho no chão, né, e meditarmos um pouco, orarmos a Deus, mas também olhar para a nossa vida como um todo. E identificar na nossa vida aquilo que não está bom. Você tem feito isso? Você tem pedido a Deus discernimento? Porque às vezes a nossa vida está tão complicada, que a gente não consegue nem identificar aquilo que está ruim. Tem pessoas que vêm se aconselhar com a gente e nós falamos assim, pois não, meu irmão, conte a sua história. Né, onde está doendo? Ah, não sei, pastor, dói tudo. Né, dói tudo. Porque às vezes é essa a realidade mesmo da pessoa. Né, a dificuldade de identificar, né, onde está a escassez, onde está a dificuldade, onde está a falta. Né, quando nós vamos fazer compra lá em casa, né, eu vou fazer compra junto com a Chloe, geralmente, né? E ali, antes de fazer a compra, o que a Chloe faz, né? Ela pega um papel, ela pega uma caneta, né, e ela abre ali, né, a despensa. Né? Então, nós temos duas partes ali no armário, né, que a gente coloca ali a comida e tal, né, as coisas.
e ali ela abre, né? Então ela vai olhando ali, né? Feijão. Tem feijão aqui, então a gente precisa comprar feijão. Né? Ou, peraí, café. Não, café o pop semeia, não precisa comprar. Glórias a Deus. E ela vai fazendo, né, o quê? A lista, né? Precisa daqui, o macarrão tem aqui, né? Então ela organiza, depois ela vai lá na geladeira, né? E ela faz a mesma coisa. Ela vai anotando, né? E a mãe dela dá um grito com ela de lá, Chloe, precisa disso, daquilo. Ela anota também, né? E vai organizando. Então, quando nós vamos no supermercado, a gente já está com a lista daquilo que está faltando. E nós vamos investir, né? Ou seja, vamos investir o nosso dinheiro naquilo que está sendo necessário dentro da nossa casa. E no reino espiritual a gente não tem que ser diferente. Nós temos que de vez em quando abrir essa despensa espiritual, né, abrir a nossa vida e dar uma olhada, né, ver o que realmente está faltando na nossa vida. Então, quando nós fazemos isso, você vai identificar, olha, está faltando aqui oração, né, eu preciso mais, né? Preciso intensificar a minha oração. Está faltando comprometimento. Está faltando alegria. Está faltando aqui. Ou seja, olhar para a nossa vida e identificar isso. E a partir disso, nós devemos o que agora? Plantar. Vocês percebem que plantar é algo que precisa ter direção. Precisa ter um propósito. Então, o que acontece? Na nossa vida, muitas vezes nós saímos investindo em muitas coisas que às vezes não são necessárias na nossa vida, naquele momento. E a nossa vida ela vai ficando desequilibrada. E quando nós pedimos a Deus, fala, Senhor, o que está faltando em mim? O que está faltando na minha vida? O que está faltando na minha casa? O que está faltando na minha vida espiritual? E quando nós temos a direção dada por Deus, aí sim nós sabemos qual é a semente que nós vamos lançar. Qual é a semente que nós vamos semear? Porque você pode até estar colhendo muitas coisas lá no final. Talvez coisas que não sejam necessárias para você. Porque você não conseguiu identificar no início aquilo que realmente estava em falta. Meu irmão, cada semente ela vai produzir segundo a sua espécie. Tudo o que você plantar, você vai colher. Por isso nós precisamos fazer isso com um propósito, com um foco, com um objetivo. Está faltando o que na sua casa? Está faltando amor? Então você precisa fazer o quê? Plantar o quê? Amor. Né? O que está faltando? Alegria. Né? Plante alegria, porque você vai colher, vai ter um pé de alegria para você colher lá na sua casa. O que está faltando? Compreensão. Plante compreensão. Porque você vai o quê? Colher lá na frente compreensão. Está faltando o quê? Dinheiro. Seja ousado nas coisas de Deus, se capacite, melhore como profissional, plante agora, porque você vai colher lá na frente. E não há nada de errado nisso, gente. Plantar e plantar com propósito. Propósito. E o pastor, ele ministrava no último domingo, né, e ele falava a respeito, assim, de que todos nós gostamos de sermos elogiados. Quem é que gosta de ser elogiado? Poucas pessoas levantam a mão ou faz um urro nesse momento. Sabe por quê? Porque existe em nós, né, aquilo que o pastor falou no domingo. Né, existe em nós uma falsa modéstia. Algo que tende à hipocrisia. Porque todos nós gostamos de sermos elogiados. Né, o Jefferson falou aí, né, do suco de maracujá. Um suco de maracujá, maravilha. Suco de maracujá é água, maracujá e açúcar, Jefferson. Você colocou sal, você errou 30% do suco de maracujá. E ele falou ainda que é Masterchef, né?
Aí eu disse pela manhã, vai lá em casa, Jeff, vou te explicar o que é Masterchef, cordeiro ao molho de menta, essas coisas que eu faço lá em casa. Agora, o Jefferson, ele recebeu o que dos filhos? Um elogio. Chegou, pai, olha, ficou boa essa comida. Mas sabe por que o Jefferson recebeu esse elogio? Porque ele plantou isso. Porque ele errava 30% do suco de maracujá. E aí ele melhorou. Ele investiu, ele plantou. E aí ele colheu o quê? Um elogio. Não é bom colher um elogio, Jefferson? E você colheu porque você plantou. Né? A minha filha, né, a Chloe, assim, ela é demais, né? E ela gosta muito de cozinhar, né? E nós já chegamos lá em casa no ponto de eu olho para a Adra, né? A Ada olha para mim, a gente pergunta para a Chloe, Chloe, o que nós vamos jantar hoje? Eu acho o máximo, né? O que teremos, Chloe, para o jantar hoje? Né? Ela gosta muito de cozinhar. Uma, porque ela gosta muito de comer. Ela gosta de comer. Ela é uma cozinheira interessante, Carlinhos. Carlinhos e Michele trabalham com isso também. Né? Ela cozinha, mas ela gosta de comer. Porque tem muito cozinheiro que cozinha, né? Mas ela também gosta de comer. Inclusive, ela até esconde as misturas debaixo do arroz. Você conhece essa técnica, né? Esses dias ela fritou bife, né? E eu estou olhando o prato dela. Coitadinha, né? Estou expondo ela aqui. Olhando o prato dela, aí eu olhei bem assim. Aí eu ergui assim, eram 2 bifes, um em cima do outro certinho. Casado. Isso é técnica. E ela gosta de cozinhar, ela cozinha bem. Né? Mas ela cozinha e gosta de cozinhar, mas ela gosta de ser elogiada. Ela cozinha porque ela gosta de ser elogiada. Esses dias nós fomos na nossa célula, né? Lá na casa do João e da Juliana, e ela disse assim, eu vou na célula, então, vai ter comida lá, eu vou fazer um bolo. Ela fez um bolo de chocolate bonito, né? Aquele que escorre chocolate assim e tal, né? E aí ela já chegou assim, quando eu fui pegá-los, pai, eu fiz o bolo e tal, né? Estava ali o bolo, e ela foi levando o bolo ali no banco de trás do carro, né, já brigando com o Pedro, né, porque o Pedro já, não, vai derrubar o bolo, cuidando do bolo, né, e chegamos lá, ela trouxe o bolo, né, então a gente comeu, e aí depois colocou o bolo, né, ali na mesa, e tinha outras sobremesas, né, e as pessoas começaram a comer as outras sobremesas, né, estava o bolo ali, e eu conheço a minha filha, aí eu falei assim, agora eu vou comer um pedaço do bolo da Chloe, e ela já abre aquele sorrisão, né? Ela abre aquele sorrisão. Ali eu cortei um pedaço, coloquei no prato, e ela fica assim, né? Fica assim, olhando. E aí eu comi, né? Fiz que nem pastor Vilela. Lembra da uva? Falei, filha, está muito bom esse bolo. Aí os outros comeram o bolo, né, gostaram do bolo, né, e ela fica feliz de ser elogiada. E não há nada de errado nisso, gente. Isso é plantar com propósito. Ela ficou lá, fez o bolo, né, ficou olhando para o bolo não queimar, tirou o bolo na hora certa, fez aquele negócio em cima do bolo, preparou, tampou, levou o bolo. Tudo isso, sabe o que é? É trabalho. Isso é o semear. E nós fazemos isso como propósito. Né? E ali, quando ela foi elogiada, o pessoal comeu o bolo, né? O que é? É a colheita daquilo que foi plantado. Então, não há nada de errado nisso. Tem muitas pessoas que são bloqueadas em relação a isso. Né? Aí vivem aquela falsa modéstia. Eu faço. Não, mas não quero nada em troca, não. Eu faço porque eu faço. Meu irmão, se você planta com um propósito. Qual é o propósito? De você colher. Não é isso? Se você tem investido na vida da sua esposa, tem tratado ela bem, tem cuidado dela, como a Bíblia nos orienta, como nós temos aprendido, você faz isso com um propósito de colher. Eu faço isso com um propósito de colher. E se você não faz, alguma coisa está errada contigo. Como o pastor fala, alguma coisa está errada com você. Isso, gente, é a lei da semeadura. Então, o que está nos faltando
É exatamente isso que nós temos que nos empenhar para plantarmos. E plantarmos com propósito. Plantarmos com propósito. Não tenha uma vida desequilibrada. Porque talvez você tenha até algumas habilidades. Porém, gente, procure olhar para a sua vida como um todo, identificar as faltas. E é ali que nós temos, né, que investir. E a semente, ela vai dar segundo a sua espécie. O que você está plantando, você vai colher. Né, o pastor Valdir, ele dizia assim, né, você vai ver. Né, ele dizia assim, você vai ver. Né, isso é apenas o plantio. Isso é apenas o começo. A igreja ela vai começar a colher do resultado de uma dedicação à vida de oração. E essa é a realidade. Nós não estamos plantando isso. É disso que nós vamos colher. Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 7 e 8, foi o versículo que o André, ele leu ontem, diz exatamente isso. Se você planta maldade, você vai colher maldade. Porém, se você plantar no Espírito você vai colher. Então, nós temos que entender isso. É muito fácil de entender. Porém, na prática, é complicado, é difícil. Porque se você vive num lar tumultuado, num lar onde há muito conflito, muita briga, muita discussão, meu irmão, o que você vai ter que plantar nesse lar? Briga, confusão, você tem que plantar a paz. Quando todo mundo vier brigar com você, você vai ter que falar assim, eu estou tranquilão. Eu estou vivendo a paz que excede todo o entendimento. Então, entender o que nós temos que fazer é fácil, mas na prática é difícil. O que nós plantamos, nós colhemos. Eu dei um exemplo para amanhã, né, da mãe que quer ensinar o filho a falar baixo. Né? A mãe quer ensinar o filho, né, vamos mudar de mãe para pai agora. Hoje é dia das mães, deixa as mães quietinhas. O pai que quer ensinar o filho a falar baixo, porque o filho fala gritando, fala alto. Né? Aí o pai fala para o filho, menino, não quero que grita dentro dessa casa. Aprendeu? Aprendeu? Ou seja, né, ele quer colher algo, né, plantando algo totalmente diferente, totalmente contrário àquilo que precisa plantar. Tem que chamar o menino, sentar e falar assim, meu filho, deixa eu explicar para você. Né, você tem que ser mais tranquilo, mais calmo, falar de uma forma moderada. Quanto mais você ergue a voz, pior vai ser para outra pessoa entender. E aí você começa a plantar o quê? A semente correta. E aí o filho vai colher lá do outro lado. No quê? O quê? Aquilo que você plantou. Né? A moderação, o equilíbrio. E é assim que funciona a palavra de Deus. É assim que Deus tem elaborado e constituído nas nossas vidas esse ciclo que é chamado de ciclo da semeadura. Ponto 2. Quanto mais semeamos, mais nós vamos. Vamos de novo? Quanto mais você semear, mais você vai colher. Paulo ensinava isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 6. Ou seja, quanto mais nós plantamos, quanto mais nós semeamos, mais será a nossa colheita. Isso parece ser algo simples de entender, e é algo simples de entender, mas eu reforço, na prática é muito difícil. Nós estamos aqui ampliando, né, os nossos momentos de oração, os nossos períodos de oração, e tem gente que diz assim, para quê? Deus não sabe de todas as coisas, né? Deus não sabe de tudo, para que orar, para que 2 períodos? Pastor, é melhor fazer um período bem feito do que 2 mais ou menos. Para isso eu ouvi. E vai surgindo umas coisas, gente. Umas coisas.
Ai, pastor, 5 minutos não é o suficiente. 5 minutos de oração não é suficiente. Deus não conhece o nosso coração. Já não está bom só a oração de manhã. Por que uma oração agora à tarde? Não, o sábado pela manhã, gente, é o meu descanso. Por quê, pastor? Por que tanto tempo? Aí eu falo, pergunta para Jesus. Leia lá os evangelhos e veja os períodos de oração de Jesus. Tinha momentos de oração de Jesus que Jesus, assim, sabe, aquele dia que Jesus orava menos, 12 horas de oração. Subia no monte, 12 horas orando. E era um tempo tão considerável que os discípulos que ficaram lá no pé do monte falaram assim, Jesus está demorando demais, vamos passar, vamos pegar o barco, né, e vamos atravessar de novo o mar da Galileia aqui, porque está demorando muito essa oração. Por isso Jesus foi andando sobre as águas. Aí 12 horas de oração, 14 horas de oração. E aí a pessoa pergunta, mas por quê, pastor? Porque nós compreendemos a palavra de Deus, Jesus é a nossa referência. 5 minutos basta. Não basta. Não basta. Nós temos que fazer o máximo. Lançar a semente na maior intensidade que nós podemos lançar a nossa semente. Se os seus 5 minutos é o seu tudo, glórias a Deus por isso. Glórias a Deus por isso. Pastor, eu posso aqui me dedicar 1 hora na oração. Glórias a Deus por isso. Porém, o nosso desejo, sabe qual é, gente? É de estarmos 24, sermos uma igreja envolvida com a oração 24 horas por dia, 7 dias da semana. Amém? Esse é o nosso objetivo. Qual é o objetivo, pastor? Colocar mais um terceiro período? É o próximo, é o próximo. Não é meu objetivo, eu só vou descansar, e eu espero conseguir isso, viu? Viu, Jeff, viu, Giovanni, pastor Braz, os pastores aqui, espero conseguir isso na nossa geração. Né? De olhar para a igreja e entender que cada minuto que se passa, tem uma pessoa na igreja intercedendo. Esse é o meu foco, esse é o meu objetivo. Pastor, quanto tempo nós temos que orar? O desejo do nosso coração tem que ser esse. Continuamente, constantemente, a todo o tempo. Porque a palavra de Deus nos diz, quanto mais nós semeamos, mais nós colhemos. A colheita, ela é proporcional ao nosso plantio. Está faltando, meu irmão? Semeie mais. Esse é o princípio de Deus. Esse é o princípio da palavra de Deus. Isso parece ser loucura? Não parece, é uma loucura. Porque o próprio apóstolo Paulo, quando faz a introdução, a primeira carta aos Coríntios, ele diz exatamente isso, que as coisas de Deus são coisas loucas. Não são coisas alcançadas com a racionalidade humana. O que lhe falta é aquilo que você tem que mais semear. É aquilo que você tem que entregar com toda a intensidade do seu ser. Nós não podemos poupar a semeadura. Não podemos poupar no momento do plantio. Porque aquele que não poupa e mais semeia, também é aquele que mais colhe. É aquele que mais colhe. Eu, graças a Deus, assim na nossa família, já vivemos lutas financeiras, mas assim, nunca nada muito grave. Creio eu, que a gente nunca passou assim. Talvez um momento assim, mais apertado que nós passamos foi quando a gente foi comprar a nossa casa. Né? Me lembro do pastor Vilela indo lá com a gente, tanto tempo atrás. Aí a gente teve que vender tudo que a gente tinha para poder comprar a casa. É porque a gente estava comprando a casa. Aí eu fiz ainda 3, 4 parcelas, né? E ia o dinheiro todo praticamente. Tirava o dízimo, tirava a oferta e eu entregava, né, para o dono da casa que eu tinha comprado todo o nosso salário, meu, da Ada, tudo que a gente tinha. Talvez foram os meses que a gente passou mais apertado. Por causa de um propósito, inclusive. Porém, a gente não me lembra assim, de um outro momento. Mas sabe por quê? Porque eu não tenho medo de lançar semente. Não tenho medo. Não tenho medo. Não sou ousado na questão financeira e eu falo isso, sabe, para que você tenha um exemplo.
Eu já falei aqui, né, do momento que eu estava guardando um dinheirinho para comprar a moto. Eu gosto de moto. Guardando dinheiro, dinheirinho, juntei o dinheiro, né, e você vai juntando assim, né, para ver se dá, né? E aí chegou um momento, e aí eu olhei, né, falei, dá para fazer alguma coisa e tal. Né, aí a gente precisou investir lá na nossa chácara, tinha caído um pedaço do forro lá, a gente precisava investir. Acho que não, era para fazer o forro. Era para fazer o forro. E eu disse, Dri, nós vamos ter que ir na frente. Aí eu passamos a mão naquele dinheiro e a gente ofertou. Eu não estou dizendo para que você... Não é isso, eu quero ensinar você. Você quer colher lá na frente? Então aprenda a semear. Né, agora, graças a Deus, a minha moto está lá em casa. Está coberta porque está frio, viu, Fernando? Né, mas quando esquentar de novo, eu tiro a capa dela e eu vou sair de rolê com a minha garota. Está lá. E eu digo mais, está lá quitada. Está lá quitada. E glórias a Deus por isso. Sabe por quê? Porque a gente não comeu, nós não comemos a semente. Nós plantamos a semente. Nós não economizamos no plantio. Por isso nós colhemos. E não temos vergonha de falar isso. A gente colhe e colhe abundantemente. Sabe por quê? Porque nós não temos medo de semear na nossa casa. O Pedro disse assim, pai, que dia você vai dar aqui aquele dinheiro que você dá todo mês? Eu falei, mas por que esse interesse, moleque, nesse dinheiro? Ele falou, pai, porque esse mês eu vou ofertar tudo. Ele disse isso, porque esse mês eu vou entregar tudo. Ele não disse isso, Dri, esse mês eu vou entregar tudo. Eu falei, mas por que, filho? É um mês especial? Não, pai, porque eu coloquei o propósito de entregar tudo. Sabe por que isso? Porque ele vê o pai e a mãe, né, no mesmo exemplo, e vê a gente colhendo, e colhendo muito, e graças e glórias a Deus por isso. Amém? Então eu quero lhe ensinar a respeito disso. Tem que aprender a semear, e semear com ousadia. Sabe por quê? Porque aquele que faz isso, também colhe da mesma maneira. Amém? Ponto 3, a semente ela tem que morrer. A semente ela tem que morrer. E eu aprendi muito a respeito disso no livro do Luciano Subirá. É um livro maravilhoso, e ele ensina a respeito disso, porque eu não entendia muito bem. Né? João 12, 24, vamos abrir João 12, 24? Está aí pertinho, vai um pouquinho para frente. 12, 24. João, capítulo de número 12, versículo de número 24. Diz assim a palavra de Deus: na verdade vos digo, que se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. E eu lia isso, e eu ficava pensando, mas o que isso quer dizer? O que eu posso tirar disso de uma forma prática? Né? E o Luciano Subirá diz no livro dele, que deixar a semente morrer é aprender a abrir mão de algo. Abrir mão de algo. Eu achei divina essa explicação. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós lançamos a semente, mas nós não abrimos mão. Tem gente que vem e oferta na casa de Deus. Vem aqui e entrega o seu dízimo, mas não deixa a semente morrer. Não consegue abrir mão. Olha, eu entreguei o meu dízimo. Agora eu quero saber, tintim por tintim, onde foi gasto o meu dízimo, a minha oferta. Gente, nós temos isso de uma forma muito transparente dentro da igreja. Qualquer momento que você chegar aqui, quiser ver onde está sendo aplicado dízimos e ofertas, nós mostramos assim com muita alegria, não tem problema. Mas tem pessoas que ao entregar o seu dízimo e a sua oferta na casa de Deus, não deixa a semente morrer. E se a semente não morre, ela não vai frutificar. Então a pessoa, ela fica presa naquilo. Fica presa. Eu dei o exemplo de manhã, eu vou dar o exemplo de novo hoje à noite. Imagine que alguém lhe oferte um carro. Quem falou aleluia? Karina.
Muito bem, Karina, você falou aleluia, mulher de fé. Então vai ofertar um carro na vida da Karina. Karina, Deus tocou no meu coração. Vou te ofertar um carro. Porque Deus falou comigo. E aí eu pego e oferto o carro na vida da Karina. A Karina vai lá com a família, com o Marcelo, gente, ganhamos um carro, né? Aí vai aquela alegria, né? Deus abençoou, muito bem, eu ofertei. E eu ofertei porque Deus falou comigo. E a Karina sai feliz dali. Mas dá uma semana, eu ligo para a Karina e falo, Karina, e o carro, está cuidando bem dele? Karina, esse carro é um carro, é só gasolina V-Power. Não vai colocar outra gasolina, Karina, nesse carro. Aí dá 30 dias, eu ligo para a Karina e falo, Karina, trocou o óleo? É Lubrax. É esse óleo que tem que estar no carro. Karina, você está lavando o carro uma vez por semana? Tem que dar uma ducha. A pessoa, ela lançou a semente, mas ela não deixa a semente morrer. Ela fica presa naquela semente. E se essa semente ela não morrer, ela não vai produzir o que fruto na sua vida. Tem muitas pessoas que semeiam, e até semeiam muito, mas ficam presas às sementes, não conseguem abrir mão. O Rogni, quando eu comprei a moto, não tinha luva, né? Então eu tinha comprado uma luva no Mercado Livre, e o correio não entregava, né? Aí o Rogni tinha uma luva aqui, ele pegou a luva e falou assim, Du, estou ofertando essa luva, né, uma luva boa, uma luva bacana e tal, né, é de moto para você e tal. Eu falei, glórias a Deus, né, peguei a luva, comecei a usar a luva. Aí chegou um tempo depois, né, chegou a minha luva que eu havia comprado, né, eu fiquei com 2 luvas. Aí tinha um rapaz aqui na igreja, né, que também andava de moto, né, e tinha até caído algumas vezes, está com a mão toda arrebentada de cair, né, esses tombinhos que você leva de moto, não é coisa que você coloca coloca no chão, é a mão, machuca. E aí eu estava com 2 luvas, eu peguei a luva que o Rogni tinha me dado, né, eu falei, eu estou ofertando essa luva aqui para você, inclusive a sua mão é até maior do que a minha, vai ficar até melhor para você, e eu ofertei a luva. E aí eu falei para o Rogni, aquela luva que o Senhor ofertou na minha vida, que me serviu por tanto tempo aí, algumas semanas eu fiquei com ela, já ofertei na vida de outro. Sabe o que o Rogni falou? Falou, glórias a Deus, que bom, que agora já está abençoando a vida de outras pessoas. Se fosse uma pessoa que não entendesse que abrir mão é deixar a semente morrer, sabe o que falaria? Du, eu te dei aquilo, você é ingrato. Será que você deu mesmo? Eu te dei aquilo, foi do fundo do meu coração, foi com toda a minha alma, e como eu tenho dito, né, eu te ofertei de todo o meu coração, né, te dei aquilo, mas que, se você não compreender isso, gente, você vai ser sempre a pessoa amarrada na semente, o Mazão chegou um tempo em casa, né, e ele olhou lá, né, e viu uma caixa, né, uma caixa bacana de alumínio, toda forrada e borrachada por dentro, a caixa bacana, né? E ele olhou e falou assim, Du, eu tinha uma caixa igualzinha a essa. Eu falei, é mesmo? Você tinha? Tinha, eu ofertei na vida do Rogni, não. Eu falei, pois bem, é essa caixa, ele ofertou na minha vida. E aí ele deu risada, falou assim, mas que bom, cara, vai ficar legal, dá para você pôr lá em cima do carro e amarrar e tal. Isso é coração, gente. Isso é, sabe o que é isso? É deixar a semente morrer, é abrir mão de algo. Se você oferta, deixa a semente cair na terra e deixa a semente morrer, porque é a partir disso que a semente ela vai frutificar. Amém? Glórias a Deus, você tenha esse entendimento. E eu encerro essa ministração, né, falando a respeito do 4º ponto. Nunca pare de semear. Nunca pare de semear. Eclesiastes, capítulo de número 11, versículo de número 6. Fala um pouco a respeito disso. Eclesiastes 11, versículo de número 6, diz assim a palavra de Deus.
Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde, não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Esse versículo fala a respeito de uma palavra que para a minha vida é muito importante. Perseverança. Sobre perseverança. Meu irmão, a pessoa que semeia, ela tem que ser perseverante na sua semeadura. Quando você faz uma célula, sabe o que você está fazendo? Você está semeando a palavra de Deus. Seja perseverante, porque pode ser que talvez você semeie ali nessa célula e não dê muito certo. Talvez essa semente, ela não produza frutos, não por causa da semente, porque às vezes caiu na beira do caminho, o diabo foi lá e roubou. Você está ali semeando, procurando cumprir com os propósitos de Deus, mas às vezes essa semente não vai frutificar, e não é por sua culpa e nem por culpa da semente. Às vezes é para a questão do terreno que a semente cai. Porque a palavra de Deus diz isso, que quando o semeador lança a semente pode cair no meio do caminho. E quando a semente cai no meio do caminho, ela fica muito acessível aos pássaros que vêm e roubam a semente. E você está semeando, glória, uma boa semente, mas às vezes a primeira vez a sua semeadura foi uma semeadura onde a semente caiu na beira do caminho, não frutificou, foi roubada, Satanás foi lá e roubou a palavra do coração da pessoa. Não pare, continue semeando, vá para a segunda. Olha, Giovana, eu estou aqui, com esse grupo aqui não deu certo, mas eu estou firme aqui, não parei a célula, continue lançando a sua semente. Ah, Giovana, mas eu lancei a semente, sabe, caiu nos espinhos. Os espinhos cresceram, sufocaram a semente, e ela morreu. Continue semeando. Ah, mas Giovana, eu estou semeando já a terceira vez, eu lancei a semente, eu estou fazendo certo, eu estou estudando a lição, eu estou vendo vídeo, estou levando o esboço, está tudo certo, a semente está correta, eu estou lançando a semente. Ah, mas pastor, eu lancei pela terceira vez, e essa semente caiu no meio das pedras. Ah, até tentou crescer, mas a raiz não aprofundou. A pessoa até foi no encontro, mas não firmou. Não firmou. A pessoa acabou indo embora. 3 vezes. Meu irmão, continue semeando. Sabe por quê? Porque vai chegar um momento onde a sua semeadura, um momento que você vai lançar essa semente boa, e ela vai cair numa terra fértil. E quando a semente cai na terra fértil, ela produz a 30, a 60 e a 100 por um, no nome do Senhor Jesus. Cada um que está sentado aqui, cada um que me escuta aqui nessa noite, é essa terra fértil. Você é fruto de uma semeadura. E talvez não fruto da primeira tentativa, talvez da 4ª tentativa da pessoa, de um líder muito insistente, de um líder que vê as coisas além das circunstâncias, de um líder que não para de semear, de insistir com as coisas de Deus. Assim temos que ser na nossa vida: perseverança, insistência, continuidade, longanimidade. Tudo isso tem que fazer parte da nossa vida. Meu irmão, nós estamos aqui porque existiu um líder insistente, um líder que semeou, e às vezes não foi uma vez só, foi várias vezes, por diversas vezes semeando na nossa vida, e hoje nós estamos aqui. Glórias a Deus por isso. Sejamos nós também esses semeadores insistentes, perseverantes, que não desiste, porque esse semeador é aquele que vai colher lá na frente. São esses os semeadores que colhem lá na frente. A palavra de Deus nos diz que a semente, ela gera segundo a sua própria espécie, que nós colhemos aquilo que nós plantamos. A palavra de Deus nos diz que nós temos que plantar intensamente. Quanto mais nós semeamos, mais nós colhemos. A palavra nos ensina que essa semente lançada, ela tem que morrer, nós temos que aprender a abrir mão. E a palavra de Deus nos diz que
Um semeador, ele tem que ser perseverante, intenso, e ele tem que ser constante. Esse é o ciclo natural, se assim eu posso dizer, das coisas de Deus. Assim é o ciclo espiritual das coisas de Deus. Deus tem o seu processo, a sua forma. O texto que nós lemos diz que primeiramente nasce a erva, depois nasce a espiga, e depois ali nasce o quê? O grão. É um processo, gente, é um processo. Sabe no que eu creio? Eu creio em milagres. E eu sei que você crê em milagres, amém? Eu sei disso. Eu sei que pode ser que em algum momento na nossa vida, a gente abra a nossa porta e esteja ali uma melancia. Pode ser. Troque a melancia pela fruta que você mais gosta. Pode ser. Que um dia você acorde de manhã, né, e você abra a sua porta ali, esteja ali uma melancia, e você vai falar assim, glórias a Deus, eu amo melancia. Deus me abençoou. Deus fez um milagre na minha vida. Isso pode acontecer? Pode, eu já vi muitas vezes isso acontecer. Mas isso pode acontecer constantemente na sua vida. Se você aprender a pegar aquele carocinho da melancia, se você for lá no seu quintal e plantar esse carocinho de melancia. Eu me lembro que até no gramado do pastor Vilela tinha melancia, não tinha? E essa melancia nasceu porque ele foi comer uma melancia e fez assim com o caroço, não foi, pastor? Gostou? Gostei. Né? Foi. Né? Caiu e nasceu. Tinha uma raminha de melancia. Sabe, esse milagre pode acontecer sempre na sua vida. Plante essa sementinha. Cuide dela. Vai nascer uma raminha ali. E um belo dia você vai chegar e vai ter lá uma melancia do tamanho do jiló. Melancia. E aí o tempo vai passar, você vai acordar de manhã, você vai abrir a sua porta e você vai ter esse lugar e vai ter uma melancia lá. E você vai dizer assim, glórias a Deus, porque isso é um milagre vindo do Senhor. As duas coisas são milagres vindo de Deus. Agora, depende do querer de Deus. O outro depende do nosso trabalho e da nossa fé. Eu trabalho e empenho a minha fé. Eu planto. Por isso eu sei que tudo que eu estou colhendo é um milagre divino. É um milagre de Deus. Meu irmão, olhe para a sua vida nessa noite. Meu irmão, olhe para a sua vida. Abra aí o armário de despensa da sua vida. Veja nesse momento o que está lhe faltando. E faça um propósito a Deus. Senhor, eu reconheço que isso está faltando na minha vida. Mas nessa noite, diante do entendimento dessa palavra, eu vou plantar. Eu vou semear. Eu vou semear essa semente especificamente. Porque é essa semente que eu preciso colher o fruto lá à frente. Eu vou semear com toda a intensidade da minha vida. Eu vou lançar a semente, eu vou deixar essa semente morrer. E eu vou lançar constantemente, perseverando nesse semear. Se você olhar para a sua vida, identificar isso nessa noite, e fizer este propósito com Deus, você vai ver milagres de Deus acontecendo na sua vida. Eu quero, gente, eu quero ver esses milagres de Deus acontecendo na minha vida. Eu, sim, tenho muitos defeitos. E está aqui a Adria, que não balançou a cabeça, mas por dentro ela está fazendo assim. Tenho muitos, luto, semeio, batalho bastante. Sabe, mas assim, eu tenho uma qualidade. Eu tenho uma qualidade. Eu sou uma pessoa extremamente perseverante. Extremamente perseverante. Eu não me lembro de algo que eu comecei a desistir. Ou parei no meio do caminho. É uma característica, aqueles que estão mais perto de mim, conhecem, sabem disso. Por isso, sabe, quando eu falo que essa sala de oração aqui, ela não vai parar, é porque ela não vai parar. Nem que eu tenha que vir eu com a Adra aqui de a pé, rastejando, colocar o joelho no chão e orar, nós vamos orar aqui. Perseverança. Deus tem colocado isso dentro do nosso coração.
E em tudo aquilo que nós perseverarmos em Deus, nós vamos colher. Eu entendi isso. Meu irmão, talvez você tenha desistido de muitas coisas que você tinha semeado, ou andava semeando. É o momento de você trazer isso de novo para a sua vida. É o momento de você olhar para a sua vida e falar, Senhor, eu parei, porém agora eu vou retomar. Agora eu vou retomar. Porque eu entendo que isso está faltando na minha vida, eu preciso colher. Semeie com propósito. Intencionalmente. Propositalmente. É isso que está faltando, é isso que eu vou semear. E vou semear com toda a perseverança. E eu não vou parar no meio do caminho. Você vai ver os milagres de Deus ocorrendo, acontecendo na sua vida, na sua casa, na sua história de vida como um todo. Amém? Quer fazer isso nessa noite? Quer fazer esse compromisso com Deus? Você quer realmente fechar os seus olhos e falar assim, Senhor, isso é o que me falta, e é isso que eu vou plantar. Porque se você simplesmente fizer uma oração simples como essa, sobre a sua vida descerá um poder, uma unção de Deus, descerá um poder de Deus, algo tão forte sobre a sua vida, e esse poder vai lhe capacitar, essa unção, ela vai lhe capacitar ao quê? Ao trabalho de semear. Vai te encher de fé e vai te capacitar também ao trabalho da colheita. Você crê nisso? Você recebe essa palavra? Então feche os seus olhos, por favor. Nós vamos ministrar uma canção e eu quero que, neste momento, ao ministrar essa canção, você coloque no altar de Deus. Já vamos ficar de pé, todos podem ficar de pé já. Com os olhos fechados, deixe o Espírito Santo de Deus orientar aquilo que lhe falta. Como eu disse, tem pessoas que vivem crises tão grandes, lutas tão fortes, tão intensas na sua vida, que não conseguem nem identificar aquilo que está faltando. Deixa o Espírito Santo de Deus te conduzir nessa noite. Porque você vai olhar para a sua vida e você vai ver aquilo que está em falta. E é isso que você vai colocar diante de Deus. Fala, Senhor, eu reconheço isso na minha vida e é exatamente isso que eu vou plantar. É exatamente isso que eu vou plantar. Senhor, eu vou plantar com toda a intensidade da minha vida. Eu vou fazer isso de todo o meu coração, com todas as minhas forças. Senhor, eu vou lançar a semente e dessa vez eu não vou ficar olhando. Eu vou lançar a semente, deixar essa semente morrer, porque eu sei que essa semente vai frutificar. E eu vou fazer isso com toda a intensidade, com toda a perseverança da minha vida. Ah, se você fizer um compromisso com Deus nessa forma, desse jeito, nessa noite, sobre a sua vida vai sim descer esse poder de Deus que vai lhe capacitar. Faça isso enquanto nós ministramos essa canção. Aqui nesta noite, eu oro, Senhor, por cada um que nos assiste aí na sua casa, no seu lar, por cada um que compreendeu essa palavra, ó Pai, e já lançou no altar, ó Pai, as suas necessidades. Aqueles que humildemente reconhecem as suas falhas, reconhecem aquilo que está em falta, ó Pai. Eu oro por cada um que toma uma decisão, ó Pai, de plantar, ó Pai, com a fé, com a convicção de que vai colher, ó Pai. Que o Senhor derrame sobre a vida de cada um da sua unção, do seu poder, ó Pai. Que o Senhor capacite, ó Pai. Que cada um faça, ó Pai, com toda a intensidade, de todo o coração, Senhor, no nome de Jesus. Eu oro, Senhor, eu abençoo cada um que ouviu essa palavra, cada um que toma uma decisão nesta noite, ó Pai. No nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém e amém. Glórias a Deus. Vamos declarar mais uma vez.